Existem histórias que grudam na nossa memória e outras que a gente até gostaria de esquecer. A história de It, a Coisa, é uma dessas. Um palhaço que se esconde nos lugares mais escuros, que sabe exatamente qual é o seu maior medo e que volta a cada 27 anos para se alimentar dele. Hoje, a gente vai relembrar tudo o que aconteceu em It e It capítulo 2, desde a primeira aparição do Pennywise até o confronto final com o Clube dos Otários. Uma história de amizade, trauma, coragem e, claro, muito sangue. Então fica até o final, porque essa é uma viagem de volta a Derry que você não vai esquecer tão cedo. Eu sou o Henrique. E eu sou o Victor. E você está no seu Refúgio Nerd. Em 2017, chegou aos cinemas It, a Coisa, dirigido por Andy Muschietti e inspirado no clássico de Stephen King de 1986. O filme começa em outubro de 1988. Nós estamos na cidade de Derry, no quarto dos irmãos Bill e George. O Bill tá de cama, meio doente, e o George, todo animado, quer brincar lá fora com um barquinho de papel que o irmão fez para ele. O problema é que tá chovendo lá fora. Então, para o barquinho não derreter na primeira poça, o Bill manda o George até o porão para pegar cera e impermeabilizar o barquinho. E aí já começa a tensão. O George vai descendo sozinho aquele porão escuro, todo molhado, cheio de barulho. Se fosse eu, já tinha me cagado ali mesmo. Ele olha para a prateleira e vê dois olhos brilhando, encarando ele. Suspense total. Mas quando ele liga a lanterna, vê que não é nada. Só que na sequência vem um trovão estourando alto. O moleque toma um susto e sai correndo do porão. Com a cera em mãos, o Bill termina o barquinho do George, que vai feliz pra rua brincar com ele. Tá chovendo forte, mas o garoto parece estar no paraíso. Ele coloca o barquinho num córrego que se formou lá na rua e começa a acompanhar ele. Até que o barquinho pega velocidade e cai num bueiro. E é nesse momento que a gente vê pela primeira vez e conhece o Pennywise, o palhaço dançarino. O cara aparece de dentro do bueiro com aquele sorriso perturbador, elogia o barquinho do George e pergunta pra ele se ele não quer pegar de volta. Ele começa a puxar papo dizendo que o George parece legal, cheio de amigos e até oferece um balão pra ele. O George, espertinho, recusa o balão dizendo que não se deve aceitar presente de estranhos. Só que o palhaço se apresenta. Pennywise, o palhaço dançarino. E aí vem o truque. Ele diz, bom, agora que a gente se conhece, então não somos mais estranhos. Cara, e aqui já dá pra sentir a atuação do Bill Skarsgård. Ele fica vesgo de propósito, dá aquele sorriso meio quebrado, e você fica pensando, isso não tá certo, mas eu não consigo parar de olhar. O Pennywise continua aquela conversa, promete devolver o barquinho. O George estica a mão para pegar e pá! O palhaço agarra a mão dele e arranca o braço do garoto, cara. A cena é brutal, George começa a gritar pelo irmão, mas é tarde demais. O Pennywise o arrasta para dentro do esgoto e a chuva continua levando o sangue dele pela rua. Depois do que aconteceu com o George, somos transportados para junho de 1989. Quando conhecemos o Mike. Ele tem uma vida difícil, trabalhando na roça e tendo que abater alguns animais para vender. Nada de divertido na infância dele, só sofrimento. Em seguida, vamos para a escola de Derry, onde somos apresentados a 4 personagens principais. Richie, interpretado pelo ator que também faz o Mike em Stranger Things, Stanley, Ed e Beverly. Aqui já dá para sentir o clima de bullying pesado rolando solto. Os valentões não pegam leve, e a gente percebe que a cidade tem um problema sério com crianças maltratando outras crianças. Sim, na escola descobrimos que outra menina também havia desaparecido recentemente, aumentando o clima de medo e suspeita de um sequestrador rondando a cidade. Também conhecemos o Ben, um garoto novo na escola que logo se aproxima da Beverly. Ele é o típico nerd curioso que acaba ficando no centro da investigação sem nem perceber. Depois da escola, quando Bill volta para casa, ele conversa com o pai e fica claro o quanto o luto é diferente entre eles. O pai já aceitou que o George morreu, mas o Bill não.
Ele acredita que o irmão foi levado pelos esgotos e que ainda pode estar vivo em algum ponto do Barrens, onde todos os esgotos da cidade desembocam. O pai dele fica puto e manda ele parar com essa loucura. A cena corta e vemos Mike indo fazer uma das entregas de bicicleta. No caminho, ele precisa se esconder de alguns valentões e encontra uma porta de açougue totalmente fechada. De dentro dela começa a sair um monte de mãos queimadas. A porta se abre e vemos o corredor desse açougue. No fundo, Pennywise aparece, acena pra ele e logo depois Mike é quase atropelado pelos valentões. Quando ele olha de novo, as visões tinham desaparecido e o açougueiro pergunta, como se nada tivesse acontecido, se ele estava bem. Depois dessa experiência traumática no açougue, a gente acompanha Stanley tentando ler um livro na escola, mas ele simplesmente não consegue se concentrar. Ele vai até a capela da escola e passa por um quadro de uma mulher com o rosto torto tocando flauta. O quadro por si só já é bizarro, mas o que assusta mesmo é que ele esconde o rosto dela. O Stanley tenta passar reto e guardar o livro, mas o quadro cai no chão. Ele tenta recolocá-lo na parede e quando olha de volta, a mulher já não está mais no quadro. De repente, uma porta se abre ao lado dele, ele olha para a porta, olha para trás, aquela cena clássica de filme, e adivinhem só, a mulher deformada está atrás dele, sorrindo. E o Stanley sai correndo desesperado. Enquanto toda essa doideira tá rolando, corta pro Ben na biblioteca escrevendo um bilhete apaixonado para Beverly, todo secreto. Aproveitando que ele está lá, ele folheia o livro com a história de Derry e descobre diversos incidentes bizarros que resultaram em muitas mortes ao longo dos anos. E de repente, um balão vermelho aparece flutuando no meio do saguão e só o Ben percebe. Ele começa a seguir o balão. Encontra alguns ovos espalhados pelo chão, começa a acompanhá-los e entra no acervo da biblioteca. E as luzes começam a piscar. Uma pessoa sem cabeça caminha em sua direção e ele sai correndo desesperadamente. Então, a pessoa se transforma no Pennywise e Ben se esbarra na inspetora da biblioteca, olha para trás e vê que ele tinha desaparecido. Ele consegue escapar da biblioteca e lá fora, na hora que ele saiu, ele encontra com os valentões da escola. Além de escapar do palhaço desgraçado, ele tem que, escapar com os valentões. Os caras pegam ele, leva ele até uma ponte e mais uma vez, cara, o bullying é pesado. Henry, que é o líder desses valentões, escreve com um canivete o nome dele na barriga do Ben. E cara, que loucura que é essa? Nem que os americanos são tão filhos da p assim. Descarreguei todos os palavrões. O Ben consegue escapar dos valentões rolando pelo chão e caindo numa floresta, correndo deles e do Henry, que fica para trás procurando o canivete que ele perdeu. Ele acaba indo parar no Rio Barrens, onde encontra o Bill e os amigos entrando num túnel de esgoto. Já dentro do esgoto, eles encontram um tênis da Beth Gibson, uma menina que havia desaparecido anteriormente na escola. Bill comenta que George poderia estar ali também. Logo depois, o Ben surge atrás deles, todo machucado, fugindo dos valentões. Um dos valentões, o Patrick, entra no túnel procurando o Ben, mas encontra o Pennywise, se camuflando, encurralando o Patrick e ele tendo que confrontar o palhaço. Enquanto isso, o Ben ficou todo lascado que estava fugindo dos caras e eles precisaram de remédio. Então eles foram para a farmácia e a Beverly colaborou com eles também, já que eles não tinham nenhum dinheiro, então ela foi ali distrair o funcionário da farmácia para que eles conseguissem o remédio. E essa é uma das primeiras cenas que mostra a união do grupo, né? Nós acompanhamos então a Beverly voltando para casa dela e sendo recebida pelo pai. E vemos que o pai é extremamente controlador, que não gosta do fato dela estar crescendo. Ela se tranca no banheiro, começa a chorar e corta o cabelo bem curto com uma tesoura. Mais tarde, o grupo se encontra no lago, brincando ali e nadando, né? Dá pra perceber que o Ben tem uma quedinha pela Beverly, porque ele fica admirando ela o tempo todo. Depois de nadar, o Ben mostra pros otários, que é como eles se intitulam aqui, o material que ele encontrou sobre Derry. Um estudo que dizia que as mortes na cidade são 6 vezes maiores do que a média nacional. Ele comenta que com crianças é ainda pior, mas ele não fala os números. Depois do lago, os otários vão até a casa do Ben. No quarto dele, ele mostra um esquema todo maluco na parede.
uma linha do tempo que já montou com recortes de jornal e pesquisas sobre Derry. Ele explica que a cidade começou como um campo de armadilhas para castores e que durante o primeiro inverno, 91 pessoas simplesmente desapareceram. O mais bizarro é que em uma das fotos antigas que ele tem na parede, aparece o Pennywise. O palhaço está sempre lá, rondando a história da cidade. Tem aquela parada, né, que ele aparece a cada 27 anos. Depois a gente acompanha o Ed voltando para casa. Ele passa em frente a uma casa abandonada, toda com cara de mal assombrada. A porta se abre sozinha e ele ouve uma voz chamando pelo nome dele. E o Ed, como é todo hipocondríaco, fica em pânico, em choque e tenta pegar os seus remédios, mas acaba derrubando tudo no chão. E alguém se aproximou dele ali para oferecer ajuda para recolher os remédios. E nisso ele percebe que era um cara leproso e deformado. O leproso começa a persegui-lo. E quando o Ed se vira, um monte de balões aparecem. E atrás deles, claro, aparece Pennywise, rindo e dizendo que todos devem flutuar. Ed foge desesperadamente pela cerca. Enquanto isso, a gente acompanha Beverly chegando em casa e recebendo aquele cartão postal apaixonado do Ben. Ela entra no banheiro para ler aquele bilhete e acaba escutando algumas vozes vindas do ralo da pia, pedindo ajuda. São as crianças desaparecidas. Ela enfia uma trena lá dentro da pia, mas quando puxa de volta, vem cheia de sangue e cabelo. Cara, essa cena é complicada. Sim, o cabelo, ele se enrosca nela. O sangue explode no ralo e suja o banheiro inteiro. É bizarro. O pai dela entra e não vê nada. Ou seja, só ela consegue enxergar. Mais uma vez, vemos como os adultos de Derry parecem cegos ao que acontece. Depois disso, nós vemos o Bill dormindo em casa. Ele acorda com uma goteira e quando vai pegar um balde para colocar ali, ele percebe que as luzes estão estranhas. Ele vê pegadas de lama no chão e as segue até o porão, onde encontra George. O irmão parece sorrindo, dizendo que perdeu o barco, mas que se Bill fosse com ele, também iria flutuar. Só que o George começa a se desfazer, a apodrecer e do nada quem surge é o Pennywise, que parte para cima do Bill, que por sorte consegue escapar do porão desesperadamente. Depois disso, os otários vão até a casa de Beverly e ela mostra aquele banheiro todo ensanguentado. E dessa vez todos do grupo ali conseguem ver. E o grupo se junta e limpa todo o banheiro, fortalecendo ainda mais a amizade entre eles. Mais tarde, eles estão conversando e o Bill, ele revela que viu George, mas que no final ele virou um palhaço. E todos confirmam que tiveram experiências semelhantes, cada um enfrentando seus medos e sempre com o Pennywise envolvido. Nessa mesma sequência, eles ajudam o Mike que estava sendo perseguido, atacado pelos valentões. Rola até uma guerrinha ali de pedras, né, que é uma cena clássica de filme de adolescente. E depois disso, o Mike acaba se juntando de forma oficial ao grupo dos otários. E juntos, eles começam a investigar mais a fundo. O Ben explica que eventos violentos acontecem em Derry a cada 27 anos. 1908, 1935, 1962 e agora. Ou seja, o ciclo voltou. Eles se reúnem na garagem do Bill e começam a estudar o sistema de esgoto da cidade, usando um projetor. Aí vem uma das cenas mais perturbadoras do filme. O projetor começa a passar a fotos da família do Bill, mas de repente o rosto da mãe se transforma em Pennywise. E não para por aí, o palhaço aparece em tamanho gigante dentro da garagem, avançando para cima deles. A cena dá um susto absurdo, mas eles conseguem abrir a porta da garagem e escapar. Só que essa é a confirmação de que o Pennywise realmente está jogando pesado. E é nesse momento que o Bill convence o grupo a ir até aquela casa mal assombrada, lembra? Porque segundo o mapa dos esgotos, é lá que tudo converge. Ou seja, se tem um lugar para o Pennywise estar, com certeza é ali. O Bill e os otários chegam na casa mal assombrada. O clima de lá já é sinistro. Janelas quebradas, pinturas descascadas, tudo caindo aos pedaços. Mas eles respiram fundo e entram. Lá dentro, eles começam a ouvir algumas vozes estranhas. O Rich encontra um panfleto dele mesmo como desaparecido. Imagina o terror de ver a sua própria cara num panfleto de desaparecido. Ele acaba entrando em pânico. E enquanto isso, eles ouvem uma voz de uma garota pedindo ajuda.
Eles pensam que pode ser a Beth Ripson, aquela menina desaparecida da escola. Eles seguem a voz dela até o final do corredor. Só que cada um deles acaba sendo separados em diferentes quartos. E o Ed, por exemplo, é encurralado de novo pelo aquele cara leproso. E ele tenta fugir, mas o chão do corredor se dissolve e ele cai do segundo andar, quebrando o braço. Já o Rich fica preso em um quarto lotado de bonecos de palhaço, que é o maior medo dele. E lá no fundo tem um caixão com uma placa dizendo desaparecido e o nome dele. Ele abre e dentro tá o próprio corpo. Pesadelo puro. Mas é óbvio que não fica só nisso. O caixão fecha e do nada aparece Pennywise, o desgraçado do palhaço, correndo na direção dele. Rich consegue escapar por pouco, abrindo a porta e fugindo. Enquanto isso, o Ed, com o braço quebrado, vê o Pennywise se aproximando, pronto para devorar ele. E é nesse momento que o Rich e o Bill aparecem, descem as escadas e encontram um amigo completamente encurralado. O palhaço avança já na cara do Ed quando do nada chega a nossa querida Beverly. Ela enfia uma lança de ferro bem na cabeça do Pennywise e a cena é intensa demais. Só que claro, o Pennywise não morre tão fácil. Ele dá aquele grito bizarro, começa a recuar e foge pelo poço que fica dentro da casa. Ele usa esse momento ali pra fugir deles e se recuperar do golpe, né? Sim. Depois dessa doideira toda, o grupo sai da casa abalado. O Ed, com o braço quebrado, todo lascado, é levado pra mãe super protetora que fica muito puta com os outros, mandando eles ficarem longe dele. E essa é a primeira intriga que tem no grupo dos otários. Cada um segue pro seu lado e fica a sensação de derrota. Eles enfrentaram o palhaço de frente pela primeira vez e quase morreram. Depois da treta na casa mal assombrada, os otários se separam. O Bill fica obcecado em encontrar George, enquanto os outros tentam seguir a vida, como se nada tivesse acontecido. E paralelo a isso, o Henry Bowers, que é o valentão líder lá, o líder dos valentões, começa a perder completamente o controle. O Pennywise aparece pra ele pela TV, com várias marionetes, e o manipula a matar o próprio pai. Essa cena é pesadíssima. O Henry pega o canivete dele e enfia no pai, friamente. Em paralelo a isso, a Beverly tá em casa brigando com o pai. Ele insinua que ela tá virando mulher e tenta se aproximar dela de uma forma bem escrota assim. Ela reage, pega a tampa da privada e acerta na cabeça dele. É só uma lapada. Só que antes de conseguir fugir, o Pennywise aparece e esse cara não deixa nós em paz. A cena é surreal. Ele surge do banheiro, pega a Beverly pelo pescoço, abre a boca gigante dele e a arrasta pro esgoto. O Bill descobre que a Beverly sumiu e convence os outros a voltarem pro grupo. Eles se reúnem armados com paus, pedras e coragem e decidem entrar no sistema de esgoto para enfrentar o Pennywise, de uma vez por todas. Descendo pelo poço da casa mal assombrada, eles vão cada vez mais fundo. No caminho encontram Henry, o valentão, que tenta atacar o Mike. Rola uma luta, o Mike consegue se defender e empurra o Henry para dentro do poço. Mais à frente, no esgoto, eles chegam a um salão gigantesco, cheio de objetos da cidade e corpos das crianças flutuando no ar. E é aí que eles encontram a Beverly. Essa cena ela é bem gráfica e bizarra. Sim, só que ela tá em transe, flutuando junto com as outras vítimas. O Ben ele se aproxima, dá um beijo nela, que é o clássico beijo do amor verdadeiro, mas versão terror, e ela consegue despertar. Então vem um grande embate. O Pennywise aparece usando os medos de cada um contra eles. Ele se transforma no leproso, na mulher do quadro, se transforma no George e tenta desestabilizar todo mundo do grupo. Sim, o momento mais pesado é quando o Bill vê o George de novo. O irmão pede para ele ficar junto com ele para sempre, dizendo que ele sente falta. Só que o Bill percebe a verdade, não é o George. É o Pennywise. Ele chora, mas tem a coragem de atirar na cabeça do próprio irmão. Essa parte arrepia, viu? A ilusão acaba e o Pennywise mostra sua verdadeira forma. Ele avança para cima deles, mas dessa vez o grupo não se separa. Eles atacam juntos, batem, esfaqueiam e enfrentam os medos de frente. Encurralado, o Pennywise recua até a beira do poço. Todo ferido, ele encara os otários e diz que vai deixar todos eles vivos se eles entregarem o Bill.
Mas eles não cedem, então o palhaço começa a ficar com medo deles e acaba escapando. Depois da batalha, eles descobrem que com o Pennywise derrotado, as crianças que estavam lá flutuando no ar começam a cair. É o fim do ciclo, mas pelo menos por enquanto. Sim, no campo, lá fora da casa, os otários eles fazem uma promessa. Se o Pennywise voltar, eles também vão voltar para enfrentá-lo. Cada um então corta a mão e selam o pacto com sangue. A câmera foca no Bill e na Beverly, que finalmente se beijam. É um fim agridoce. Venceram a batalha, mas a guerra pode ainda não ter acabado. E é assim que a gente encerra o primeiro filme do It. Lançado em 2019, dirigido novamente por Andy Muschietti, It, capítulo 2, traz de volta o pesadelo de Derry. O segundo filme começa em 2016, 27 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme. A gente vê um casal homossexual curtindo a noite num parque de diversões. Eles se divertem, ganham um bichinho de pelúcia, mas na saída são atacados brutalmente por valentões. Os caras batem, xingam e jogam um deles na beira de um rio. E é lá que a gente vê que o pesadelo realmente voltou. O Pennywise tá esperando com aquele sorrisão estranho. Ele pega o rapaz ferido diante dos olhos do namorado e devora a vítima. O palhaço dançarino voltou, e mais cruel do que nunca. Nós vemos também depois que o único que nunca deixou Derry foi o Mike. Ele continuou investigando, estudando o passado da cidade e os padrões de Pennywise. Quando percebe que o ciclo de 27 anos recomeçou, ele não perde tempo e liga para cada um dos antigos otários. E é aqui que a gente vê onde cada um dos otários foram parar. O Bill virou um escritor de sucesso, mas ele tem fama de nunca saber escrever bons finais. O Rich é um comediante de stand-up, sempre na correria, pra lá e pra cá. O Ed trabalha como analista de risco, casado com uma mulher dominadora. Uma ironia, né? Porque é praticamente a cópia da mãe dele. O Ben, na minha opinião, é a maior surpresa. De menino gordinho e tímido, ele virou um arquiteto de sucesso, magro e gostoso pra caralho. Já a Beverly parece estar bem, com uma vida luxuosa, mas na real, ela vive presa em um relacionamento abusivo com o marido, repetindo os traumas da infância. Cada ligação do Mike traz um misto de medo e confusão. Ninguém lembra direito do que aconteceu lá em Derry durante a infância deles. As memórias estão borradas, mas mesmo assim, o chamado do Mike é forte demais para ser ignorado. Então eles resolvem se reencontrar em um restaurante chinês. No começo, o clima é só de alegria. Eles riem, contam histórias antigas, brincam como se fossem ainda aqueles adolescentes desajeitados. Só que quando o Mike começa a falar sério sobre o Pennywise ter voltado, o terror tá de volta, a vibe muda. Alguns querem ir embora na hora como se ainda não acreditassem. E é nesse momento que lá no restaurante chegam os biscoitos da sorte. Cada um abre o seu, mas ao invés de vir mensagens fofinhas, as palavras dos biscoitos formaram a frase: "Acho que o Stanley não pode vir". Depois, de outros biscoitos começaram a sair coisas bizarras. Olho humano, insetos, pedaços de bebê deformado, uma loucura. E nesse momento, a mesa vira um caos. Eles gritam, quebram os biscoitos, batem nos pratos, e os garçons olhando de fora só veem um bando de adultos surtando sem motivo, destruindo a mesa inteira. E é a mistura perfeita de horror e humor. Pro espectador parece que eles estão ficando doidos. E para eles é só confirmação de que o pesadelo de fato está de volta. Depois do jantar bizarro no restaurante, cada um volta pro hotel abalado. O clima é de desespero, uns querem pegar o primeiro ônibus e sumir, outros ainda estão tentando entender o que viram. E é aí que vem o baque que mais mexe com todo mundo. Eles descobrem que o Stanley na verdade não vai se juntar ao grupo. Ele tirou a própria vida em casa antes mesmo de viajar para Derry. É triste, mas mostra quanto o medo da coisa ainda tinha o poder sobre eles, mesmo adultos. Enquanto isso, no hospital psiquiátrico da cidade, a história do Henry Bowers continua. Ele cresceu completamente pirado, internado por causa dos crimes que ele cometeu na adolescência.
Mas como sempre, o palhaço desgraçado dançarino não perde a chance de usar alguém como marionete. E ele manda um balão vermelho pro Henry. E ele tem uma visão macabra do Patrick, que é aquele amigo dele que foi morto no esgoto. O Patrick aparece todo deformado dirigindo um carro e ajuda o Henry a escapar do hospício, né? O Henry, então, armado com o canivete que ele usava no passado, volta para a cidade pronto para terminar o que ele começou. Ou seja, além do Pennywise, o Clube dos Otários agora tem outro psicopata de carne e osso atrás deles. Mas, mesmo com medo, lembranças dolorosas e a morte do Stanley pesando na consciência, eles fazem a escolha mais importante: ficar em Derry. Porque assim, se eles não enfrentarem o Pennywise agora, ele vai continuar matando e destruindo gerações. O Mike então chama o Bill para conversar. Ele explica que o Pennywise pode ser derrotado, mas que eles precisam fazer um ritual chamado Ritual de Shud, que é algo que ele descobriu com um grupo indígena que já tinha enfrentado essa criatura. Para isso, cada um precisa encontrar um totem, um objeto pessoal do passado que simbolize a ligação que tem com a cidade de Derry. Só assim eles podem completar o ritual. É nesse ponto que o grupo, meio contrariado, aceita ficar. E cada um parte em busca do seu objeto, enfrentando memórias que tinham enterrado. Após, vemos o Bill passando na frente de uma loja de antiguidades. E para surpresa dele, lá na vitrine, tá a bicicleta da infância dele, a famosa Silver. Ele não resiste e entra na loja para dar uma olhada. E é aqui que a gente tem um detalhe bem interessante. O atendente da loja é ninguém menos que o Stephen King, o autor do livro It. Ele reconhece o Bill, comenta que é fã dos livros dele, mas dá aquela cutucada. Fala que o Bill até escreve bem, só que nunca sabe como terminar as suas histórias. O Bill então insiste em comprar a bicicleta, mesmo ela estando toda detonada. O atendente fala que para ele custa $300 e ele paga sem pensar duas vezes. No começo ele tem dificuldade em pedalar ela, mas logo ele pega o jeito e a cena vira meio que um flashback vivo da infância dele. Tanto que nesse momento vemos a lembrança dele e da Beverly quando eram crianças, andando junto na mesma bicicleta. O Bill, já adulto, passa pela antiga casa onde morava e lembra do George. Ele vai até o bueiro onde o irmão desapareceu e pergunta, quase implorando, por que a coisa levou o George se havia tantas crianças em Derry. E aí, nesse momento, ele escuta a voz do George saindo lá de dentro do bueiro. A voz pede ajuda, fala que ainda está ali, e o Bill chega a acreditar. Ele se aproxima, coloca o braço dentro do bueiro, e claro, era uma armadilha do Pennywise que tenta puxar ele para dentro. Por sorte, o Bill consegue escapar, mas quando puxa o braço de volta, ele tá segurando o barquinho de papel do George. É uma cena bem pesada porque dá uma sensação que o trauma ainda persegue o Bill de todas as formas. Depois, vemos que a Beverly decide ir até a antiga casa dela procurar o totem. Quando chega, descobre que agora mora uma senhora estranha lá. Ela até conversa de boa no começo, mas já num ar esquisito. A Beverly tem um flashback ainda criança, lembrando do pai acusando ela pela morte da mãe. É pesado, porque reforça o quanto a relação deles era tóxica e abusiva. Ela então entra num cômodo da casa e arranca uma parte do rodapé. Ali ela encontra aquele saquinho Ziploc com o cartão postal que o Ben tinha escrito para ela, lá no primeiro filme. O cartão que ela nunca soube de quem era. Só que quando ela volta para a sala, aquela senhora, ela começa a agir de uma forma cada vez mais bizarra. Ela conta que o pai chegou em Derry com $14 no bolso e trabalhava no circo. Aí ela mostra umas fotos antigas para Beverly. Uma delas criança com o pai. E no fundo, quem que aparece, Rick? Quem que aparece? O próprio Pennywise. E a coisa desanda de vez. A senhora sai da cozinha toda deformada, gigantesca, pelada e correndo atrás da Beverly, gritando coisas sobre não se deve mentir pro papai. É surreal. A Beverly consegue escapar e sai totalmente desesperada da casa dela. Já o Ben vai até a escola onde ele estudava. Lá ele tem um flashback da época em que sofria bullying pesado por ser gordinho. Ele lembra um momento na sala de aula com Beverly, criança, e nesse flashback ele chega a tentar beijar ela. Só que na lembrança, a Beverly se transforma, começa a xingar ele de nojento, gordo, e a cabeça dela simplesmente começa a pegar fogo. Uma cena bem perturbadora.
Essa cena é braba. Demais. O Ben sai correndo apavorado e acaba se trancando dentro de um armário lá. Só que aí quando ele percebe, o Pennywise tá lá dentro com ele e acaba atacando ele, puxando. O Ben consegue escapar, mas fica completamente abalado. Depois, já de volta ao hotel, a Beverly mostra pro Ben o cartão postal que encontrou. Ela conta que se lembra da sensação boa de ter recebido, de quando ela recebeu, mas não lembrava quem tinha escrito. O Ben fica só na dele, mas a gente sabe que foi ele quem escreveu desde o primeiro filme. A Beverly depois comenta que se lembra da sensação que teve quando leu o cartão na juventude, lembra até que recebeu um beijo da pessoa que escreveu, mas ela admite que não conseguia lembrar quem era essa pessoa. Depois acompanhamos o Ed, que vai até a farmácia comprar uma bomba de asma. Aí ele tem um flashback de quando ele era criança ainda, comprando o mesmo remédio. Só que dessa vez ele escuta uma voz vindo lá da sala de vacinas, pedindo ajuda. Era a voz da mãe dele. O Ed, então, todo curioso e assustado, entra na sala, desce as escadas e a gente se depara com um cenário todo sujo, cheio de aparelhos enferrujados e seringas antigas. E lá embaixo ele vê a mãe dele amarrada numa maca, implorando para que ele a salve. Só que logo aparece o velho conhecido dele, aquele leproso do primeiro filme. E é a cena mais grotesca. O leproso chega até a mãe dele e dá um beijo nojento nela. No presente, o Ed adulto abre a cortina onde a mãe estava presa, mas não encontra nada. Quando ele se vira, o leproso pula nele e tenta beijá-lo também. O Ed, no desespero, começa a enforcar o leproso. Até que o cara começa a vomitar um fluido preto bem na cara dele. É nojento demais. Mas ele consegue escapar, sai correndo da farmácia e volta pro hotel em choque, apavorado. O Rich, por sua vez, ele vai até um parque onde ele costumava jogar no fliperama. Ele então relembra da época em que ele era zoado pelos valentões depois de jogar. O Pennywise aproveita essa lembrança para tentar manipular o Rich. Ele aparece gigante, faz uma performance perturbadora e joga na cara dele que ele sabe o segredo que guardou a vida inteira. Rich fica em choque também, abalado, mas pega o seu totem, que é uma ficha de fliperama, e consegue sair dali. Depois dessas experiências traumáticas, cada um retorna pro hotel trazendo seu objeto, mas dá pra ver que o Pennywise está jogando pesado com a mente deles, preparando o terreno pro confronto final. O Bill chega no hotel também e, sem perder tempo, acaba beijando a Beverly. Maldito Bill, né? O Ben tá ali todo apaixonado e o cara vem e se mete de novo, maldito. Furou os olhos do Ben. Porra! Várias vezes, desde a infância tá furando. Logo em seguida, eles veem um skate descendo sozinho pela escada. Embaixo do skate está escrito: "Você não vai estar lá por ele também?" O Bill entende na hora. A mensagem é sobre um garotinho que ele tinha conhecido antes e que mora na mesma casa dele. Quando ele foi pegar o totem dele, ele esbarrou com esse garotinho e o garotinho tinha falado pra ele que ia até um festival que estava rolando na cidade. Desesperado, o Bill fala que precisa ir até esse festival imediatamente, porque sabe que algo muito ruim vai acontecer com o menino. É quase que uma história se repetindo, né? Exato. E enquanto isso, no hotel, o Henry aparece lá de surpresa no quarto do Ed e parte pra cima dele com o canivete. Ele crava a lâmina na bochecha do Ed e ainda solta "O Pennywise disse que você seria o próximo." Essa cena é uma maluquice. Só que o Ed não fica parado. Ele arranca a faca do próprio rosto e com toda a força enfia no peito do Henry. Mesmo ferido, Henry consegue escapar pela janela. A Beverly e o Ben, eles chegam correndo e encontram o Ed ensanguentado. O Ben fica puto com tudo que ele diz e fala que vai atrás do Henry para acabar com isso tudo de uma vez. Enquanto isso, o Bill chega no parque de diversões que tava rolando aquele festival. Ele tava procurando o garotinho, né? Ele descobre que o moleque entrou justamente em um brinquedo de palhaço. Pô, era óbvio. Pra piorar, esse brinquedo tem um labirinto cheio de espelhos. O Bill então entra correndo nesse labirinto atrás do garoto, mas se perde no meio daqueles reflexos infinitos, até que ele encontra o garoto. Só que tem um problema. O Pennywise o encontra também. O menino fica preso do outro lado do vidro implorando por ajuda. Essa cena é absurda, cara. O Bill tenta quebrar o espelho, desesperado, mas não consegue.
E aí, diante dele, o Pennywise devora o garoto. É uma das cenas mais cruéis do filme, porque mostra o Bill totalmente impotente, cara. Depois dessa cena, nós acompanhamos o Rich dirigindo, decidindo ir embora de Derry de vez. Ele tá apavorado, acha que nada daquilo faz sentido e só quer escapar. Só que, no caminho, ele passa em frente à sinagoga e lembra do dia do Bar Mitzvah do Stanley, quando eles ainda eram crianças. Nesse flashback, o Stanley faz um discurso bem bonito, falando sobre mudanças, amadurecimento e sobre enfrentar os próprios medos. É um momento simples, mas que bate muito forte no Rich. Mexido com a lembrança, ele entra na sinagoga e agradece mentalmente ao Stanley e entende que precisa ficar, que não pode abandonar os amigos agora. Enquanto isso, na biblioteca, o Mike é surpreendido pelo Henry. O cara invade o lugar e parte pra cima dele com a faca, quase matando ele. Só que, bem na hora, o Rich aparece de volta e salva o dia. Fez uma pra Deus ver, né? E ele pega um machado e acerta em cheio a cabeça do Henry, matando ele ali mesmo. O Mike fica todo arrebentado, mas aliviado. Logo depois, a Beverly, o Ben e o Ed chegam também na biblioteca e o grupo se reúne de novo. Eles ligam pro Bill e avisam que estão todos juntos lá. A próxima parada é a velha casa mal assombrada. O grupo então vai até a casa mal assombrada do primeiro filme, aquela com o poço no porão, e assim que entram o clima já é pesado e eles acabam sendo separados em dois grupos. O Bill, o Ed e o Rich ficam presos em um cômodo com uma geladeira balançando. E dentro dela sai a cabeça de quem? Do Stanley. A cabeça rola pelo chão e do nada começam a crescer patas nela, como se fosse um caranguejo bizarro. A criatura parte pra cima deles e quase morde o Rich. E por sorte, o Ben, agora não mais gordinho, mas malhado e gostoso, consegue abrir o caminho e entra na sala e enfia a faca na coisa. O monstro desaparece e eles correm pro porão, descendo pelo poço. O grupo então desce pelo poço e vai parar nos túneis subterrâneos de Derry. No final do caminho, eles encontram então o covil do Pennywise. Ali, o Mike puxa o artefato indígena e acende, dando início ao ritual. Cada um começa a colocar o seu próprio objeto pessoal, os totens que eles estavam atrás, dentro daquele vaso. O Bill joga o barquinho que era do George. O Ed coloca a bombinha de asma dele. E a Beverly entrega o cartão postal, aquele que ela recebeu do Ben. O Ben, a página do caderno da escola, e o Rich uma ficha de fliperama. E o Mike, para finalizar, uma pedra da guerra contra os valentões. Para fechar, tem até uma touca de banho do Stanley. Ele não estava lá, mas o povo colocou o totem dele. Exato. Nesse momento, todos dão as mãos e começam a recitar as palavras do ritual. Então, do teto, descem 3 luzes, que é a forma verdadeira da coisa. Elas entram no vaso e, de repente, de dentro do vaso, um balão vermelho gigante começa a inflar. O balão cresce tanto que explode, revelando o Pennywise. Ele aparece rindo, debochando e revela a verdade. Esse ritual nunca funcionou antes e não vai funcionar agora. A criatura então assume uma forma monstruosa, com um corpo de aranha gigante e a cabeça de palhaço. É a batalha final começando ali. O palhaço parte para cima deles e começa a separar o grupo usando algumas ilusões. Cada um é puxado para os seus piores medos. Exato. O Bill ele é levado pro porão da antiga casa dele. Lá ele encontra a versão criança de si mesmo junto com o George. O George então começou a acusá-lo, dizendo que ele só morreu porque no dia da morte dele o Bill havia mentido, dizendo que estava doente. Enquanto isso, o Ben é levado para o esconderijo do Clube dos Otários, que começa a desmoronar e soterrá-lo. Já a Beverly aparece presa dentro do banheiro da escola, com sangue entrando por baixo da porta até quase afogá-la. O Ben, sufocado, começa a recitar o poema que ele havia escrito para Beverly quando crianças, e isso dá força para ela. A Beverly arrebenta a porta do banheiro e consegue puxar o Ben, salvando os dois. Já o Bill adulto percebe que aquela versão do George era só mais uma manipulação da coisa. Ele encara o próprio medo, mata essa ilusão mais uma vez e volta a tempo de ajudar o grupo. No meio da luta, o Rich ele é pego pelas luzes do Deadlight, que elas aparecem para hipnotizar a vítima quando o Pennywise abre a boca. Só que a vitória dura pouco. O Pennywise reage furioso e atravessa o Ed com uma das suas patas de aranha,
levantando ele no ar e o grupo entra em choque. E mesmo ferido naquela situação, o Ed ainda sorri para os amigos dizendo que sabia que podia machucar a coisa, mas logo depois ele desaba no chão gravemente ferido. O grupo fica em desespero com o Ed caído, mas não tem tempo de parar. O Pennywise avança com tudo, tentando acabar com eles. É nesse momento que o Mike lembra, a coisa só consegue viver porque eles veem como algo impossível de derrotar. Então, aí que tá a chave, eles precisam virar o jogo. Todos então começam a enfrentar o Pennywise de frente, gritando, chamando ele de fraco, de ridículo e falando que ele é apenas um palhaço. E cada insulto ia diminuindo o tamanho dele, literalmente. O monstro, que antes era gigantesco, começa a encolher até ficar só um palhaço pequeno, ajoelhado e indefeso. E nessa que ele estava frágil e indefeso, o coração dele aparece exposto. O grupo então se reúne, arranca o coração do Pennywise e juntos esmagam ele com as mãos. A coisa então é totalmente destruída. E com o Pennywise finalmente derrotado, o grupo corre até o Ed, mas já era tarde. Ele não resiste. O herói improvável que passou a vida com medo acabou morrendo justamente depois do seu ato mais corajoso. Que ironia, né? A caverna começa a desmoronar e eles precisam fugir. Quando conseguem sair, a casa do poço vem abaixo, como se Derry quisesse apagar de vez esse pesadelo. Mais tarde, eles se reúnem no lago onde costumavam brincar quando crianças. O clima é de despedida, mas também de libertação. Eles choram, se abraçam e ali o grupo parece se reconectar como nunca. O Rich, que sempre usava algumas piadas para esconder os sentimentos, não aguenta e desmorona de vez pela perda de Ed. É de cortar o coração, mas no meio de dor surge um alívio. Ben e Beverly finalmente ficam juntos. O cara conseguiu, com um beijo que demorou 27 anos para acontecer. Ao saírem da água, eles percebem que as cicatrizes das promessas que tinham feito na infância desapareceram, como se a missão tivesse acabado e a vida pudesse, enfim, seguir em frente. O Rich, sozinho, volta para a ponte de Derry e reforça a marca R e E que tinha feito quando criança. Agora entendemos o segredo que o Pennywise usava contra ele. Rich sempre amou o Ed, mas nunca teve coragem de dizer. E não só amou de uma forma de amizade, mas vocês entenderam. Depois de tudo que ocorreu, o Bill aparece escrevendo um novo livro. Ele recebe a ligação do Mike e os dois conversam sobre como, dessa vez, eles não esqueceram de nada. Talvez porque a coisa esteja morta, talvez porque agora eles tenham mais lembranças boas que ruins para guardar. Então, o Bill encontra a carta de despedida do Stanley. Nela, ele explica que não tirou a vida dele por covardia, mas por escolha. Sabia que ele não teria forças de voltar e de que seria um peso para o grupo. O sacrifício dele foi uma forma de dar coragem para os amigos seguirem em frente. A carta terminou de um jeito simples, mas forte, dizendo que nós somos os otários e sempre seremos. E é assim que o capítulo 2 se encerra, com o fim de um ciclo, mas também com a certeza de que a amizade deles foi mais forte que o medo. E assim termina a saga de It. O Clube dos Otários enfrentou medos inimagináveis e descobriu que alguns horrores não estão apenas nas sombras, mas dentro de nós mesmos. Pennywise pode até ter sido derrotado, mas Derry nunca vai se esquecer. E você, teria coragem de enfrentar os seus próprios medos? Eu mesmo ia passar um cagaço para fazer isso. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo qual cena te deixou mais assustado ou marcado. Esse tipo de engajamento, de força que vocês não dão, ajuda a gente pra caramba, cara. E outra, a gente quer sim saber a sua opinião para poder trazer outros vídeos de novos temas para vocês. É isso aí, pessoal. Escrevam aqui nos comentários. Muito obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. Um abraço.